Olá, nesse módulo agora nós vamos compartilhar um pouco como funcionam os pequenos grupos, né? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente já viu aqui a importância dos pequenos grupos para a evangelização da igreja, a gente já viu alguns princípios que devemos praticar para evitar que os pequenos grupos não deem certo, para que eles possam de fato funcionar. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre como é o funcionamento do pequeno grupo. Para aquelas igrejas que ainda não têm, né, naturalmente, precisam dessa orientação de como os pequenos grupos funcionam, como acontece, né, o encontro de um pequeno grupo, como é que uma reunião de um pequeno grupo se dá. Bom, um pequeno grupo ele tem a seguinte estrutura, ele tem 5 partes, que nós poderíamos chamar de liturgia do grupo, né? Mas a gente chama de estrutura, de funcionamento, né? De um encontro de grupo. Então, o que acontece no encontro de pequeno grupo, como é que começa a reunião, como é que termina? Primeiro, o pequeno grupo tem o início, né? Que nós chamamos de conexão, ou podemos chamar de integração, momento de integração, momento de conexão, ou momento de envolvimento. Geralmente o grupo começa assim, né? Só essa primeira parte de uma estrutura de funcionamento do pequeno grupo. Segundo, nós temos um momento de celebração, né? De adoração, que é um tempo de louvor que tem no pequeno grupo, quando o grupo é formado com pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja, um grupo híbrido, né? Quando o grupo é um grupo especificamente de evangelização, geralmente não tem essa parte, né, de louvor e de celebração, porque o não crente ele não tem essa habilidade, né, essa afinidade com o louvor. Depois ele vai ganhar essa habilidade. Então, primeiro, a gente conecta as pessoas através, né, de um envolvimento inicial ali que nós chamamos aí de integração. Segundo, a gente convida as pessoas e envolve as pessoas no momento de celebração, de adoração. Terceiro, a gente passa para um momento de evangelização. No grupo é um momento específico para a gente interceder pelas pessoas que a gente quer alcançar para Cristo, pelas pessoas não salvas. E quarto, a gente tem um momento de edificação. Então é o momento em que a gente vai compartilhar um estudo bíblico, geralmente um estudo bíblico intutivo, né? Para facilitar a participação das pessoas, para fazer com que as pessoas, para permitir que elas estudem a Bíblia em casa com antecedência, para que elas não vão para o grupo apenas para ouvir, mas elas vão ali com o seu estudo preparado, suas respostas escritas e prontas para compartilhar e muitas vezes desejosas, né? De compartilhar. E depois temos... Depois da edificação, um tempo de oração, que é o encerramento depois do estudo, né? Um momento em que as pessoas compartilham suas necessidades e ali oram umas pelas outras. Então, a pergunta agora é como funciona a distribuição do tempo, né? do pequeno grupo, da reunião, dentro dessa estrutura aqui. Então, vamos lá então. Como eu disse, nós temos 5 partes, né? Primeiro, a conexão ou integração, tempo de envolvimento. Segundo, a celebração ou adoração, louvor. Terceiro, a evangelização. Quarto, a edificação. Quinto, a oração. Então, essas 5 partes são as partes, de maneira simples, né? Da condução de uma reunião de pequeno grupo. Como o tempo é distribuído dentro dessas 5 partes, de forma que a gente tenha uma reunião de 1h30 a no máximo 2 horas. Geralmente o ideal é de 1h30 no máximo o nosso encontro. Então isso aqui é apenas uma sugestão, isso vai depender do tempo que você tem, isso vai depender também da visão que você tem de quanto tempo um grupo deve ficar juntos. Então primeiro, o grupo, geralmente a reunião é aberta, à medida que os anfitriões, aqueles que são os donos da casa e o líder do grupo, com seus auxiliares, devem chegar bem mais cedo, um pouco antes da chegada dos demais, né? Para preparar o ambiente, preparar o lugar, colocar as cadeiras na disposição correta, interceder pelas pessoas que estão chegando e para receber as pessoas que estão chegando de maneira calorosa, de maneira adequada. Então,
assim que todos chegam, o líder abre a reunião, procurando integrar as pessoas, conectar as pessoas umas com as outras. Nessa fase aqui, né, diríamos assim, da conexão, o grupo inicia o seu encontro com uma oração, com as boas-vindas, e em seguida com uma dinâmica de entrosamento, um quebra-gelo, uma dinâmica simples que faz com que as pessoas possam integrar-se umas a outras, né? E geralmente se gasta de 10 a 15 minutos, né? Nesse momento aqui de conexão, nesse tempo aqui de boas-vindas, de oração e de quebra-gelo, de 10 a 15 minutos, não mais do que isso, porque isso não é mais importante do que as outras partes que virão. Em seguida, após ter feito esse momento de quebra-gelo, esse tempo de envolvimento, de integração, de conexão das pessoas, o líder, então, conduz o seu grupo à celebração, à adoração ao Senhor, a um tempo de louvor que deve seguir em torno de 10 minutos também. Geralmente, para 10 minutos, canta-se de 2 a 3 cânticos espirituais. Isso é muita enrolação, né? De um cântico para outro ali, né? O líder já deixa uma pessoa responsável para conduzir essa parte e de forma dinâmica essa pessoa conduz essa parte. Bom, depois do momento de celebração, de louvor, de adoração, passa-se para o momento de evangelização. A gente gasta em média 5 minutos, no máximo 10 minutos, de 5 a 10 minutos nesse período de evangelização. E o que acontece nesse período de evangelização do grupo? É um momento para que as pessoas compartilhem em duplas ou em trios, em pequenos grupos, os nomes das pessoas por quem estão orando, das pessoas que eles querem alcançar, compartilham as necessidades, né, dessas pessoas e oram por essas pessoas, oram para que Deus possa alcançar essas pessoas. E se tiver um visitante ou mais visitantes, pessoas que estão sendo alvo dessas orações, eles devem ser colocados num desses grupos para que também ali sejam alvos das orações. Então, esse é um momento de evangelização, é o tempo que oramos pelos não crentes, é o tempo que a gente ora especificamente pela salvação das pessoas perdidas. Terminado esse tempo, que o líder tem que olhar sistematicamente para que não isso avance demais, o tempo, né, gira em torno de 10 a 15 minutos, então vem o tempo da edificação. Esse momento da edificação é o momento em que o grupo recebe, então, ou passa a compartilhar, né, um estudo bíblico, e esse período aqui de edificação, ele leva de 35 a 40 minutos. 35 a 40 minutos. Geralmente é um tempo adequado para um grupo aí de 10, 15, no máximo 15 pessoas. Esse já é um grande grupo, né? Não é um pequeno grupo. Um pequeno grupo ideal que seja de 4, né, até 8, no máximo 10 pessoas. Para que as pessoas tenham tempo, né, tenham oportunidade de poder compartilhar também o estudo da Palavra de Deus. Esse estudo ele é indutivo, deve ser um estudo preparado para que a pessoa leia as perguntas em casa, com base no texto bíblico que está ali, ela responda essas perguntas e ela cresça e ela compartilhe ali no grupo, né? Então, essas perguntas são perguntas de observação e são perguntas de aplicação prática que são dirigidas a cada participante do grupo. Ou seja, o líder do grupo, nesse momento, ele deve ser um facilitador que ajude cada membro do grupo a participar, né? Porque o que acontece muito em alguns grupos é que umas pessoas falam demais e outras falam de menos. Tem pessoas que são muito tímidas, ficam caladas, elas nunca participam, então ela não compartilha o que ela aprendeu. Então o líder tem que ser um facilitador, aquele camarada que vai ajudar aquele membro que é calado a abrir seu coração e a compartilhar também do estudo bíblico e vai dar uma freadinha naquele que fala muito, que geralmente tem as respostas prontas ali para serem dadas, né? Então esse momento de edificação não é um estudo em que o líder vai dar um estudo, ele não é um ministrador, ele é um facilitador. Nesse aspecto aqui da edificação, o líder deve falar por último, né? Ele lança a pergunta, ele pode trabalhar a pergunta e lançar, mas ele não deve dar as suas respostas antes dos demais. Ele deve ouvir e deve facilitar a participação de todos. Então ele vai dirigir as perguntas a cada membro do grupo, ouvir essas perguntas
e depois, no final, ele pode dar sua contribuição, até mesmo para alinhar algum tipo de resposta que não está de acordo com o ensino. A pessoa não entendeu. Tem muita gente com dificuldade de interpretação de texto que participa desse grupo, principalmente os incrédulos. Eles têm muita dificuldade com a interpretação de texto. E aí a gente tem a última parte, né, de uma reunião de grupo, que é o momento de oração. Então você tem a conexão, né, ali a integração, você tem a celebração, você tem a evangelização, você tem a edificação e você tem oração. Ou seja, toda reunião do grupo precisa terminar com oração. Dessa maneira, se a igreja tem lá 10, 15, 20 grupos, ela tem 20 reuniões de oração nessa semana, né, durante a semana, através de seus pequenos grupos. Quanto tempo devo gastar aqui, né, para a edificação de 35 a 40 minutos, né? Na oração, de 25 a 30 minutos. A gente tem mais ou menos esse equilíbrio aí, entre 25 a 30 minutos, para que as pessoas sejam divididas em duplas, né? E por que em duplas? Para facilitar, terminar mais rápido, né? Não demorar muito. E segundo, para que a pessoa possa ter liberdade de compartilhar com alguém que ele tenha confiança ali, que ele já adquiriu confiança, as suas necessidades pessoais, né? Mas também, dependendo do grupo, você pode colocar trios, né? Se o grupo não for muito grande, né? Então você pode colocar trios, para que essas pessoas em trios, elas compartilhem. E geralmente, quando se coloca em trios, o líder lidera um trio, um auxiliar dele lidera um outro trio, e o outro auxiliar. Dessa maneira, eles vão aprendendo a como conduzir a reunião do grupo. Então, 25 a 30 minutos para dedicar-se à oração, né? E não é somente orar pelas pessoas, a gente tem que fazer perguntas, né, sobre as necessidades das pessoas, perguntas do tipo assim, de que maneira nós podemos, né, te ajudar essa semana em oração, quais são suas necessidades que você gostaria de compartilhar conosco para que estivéssemos orando por sua vida hoje. E interessante que muitas pessoas não crentes, elas abrem seu coração, elas colocam ali seus problemas familiares, elas colocam problemas no trabalho, e a gente tem a chance assim de orar por ela e depois mandar uma mensagem de WhatsApp, de outro tipo de aplicativo que você use, para essa pessoa, para que ela saiba que você está orando por ela, para que ela saiba que você está interessado na vida dela, que você se importa com ela. Então, o que acontece nesse período de oração é exatamente isso. É separar em trios para que as pessoas possam orar umas pelas outras, para que haja tempo de cada pessoa orar e ao mesmo tempo receber ali também oração, tá certo? E também precisamos aprender a ouvir as pessoas, nesse momento é um momento muito importante para ouvir as pessoas e também dar um tempo em silêncio para que Deus possa trazer à nossa mente aquilo que nós devemos colocar diante dele. Esse tempo é um tempo de interceder pelos demais membros do grupo que não estão presentes, é um tempo de orar pelos familiares das pessoas que fazem parte do grupo, né, que a gente sabe que necessitam de oração, e também orar pelas necessidades da nossa igreja, né? A sua igreja tem necessidades que os grupos precisam orar, o líder precisa ter uma relação ali de necessidades da igreja para que cada membro também possa orar por essas necessidades e também colocar a liderança da igreja em oração. Então, nos pequenos grupos, esse tempo de oração é dedicado a isso, orar uns pelos outros, orar pelos não crentes ali que estão presentes, ouvir suas necessidades e orar também pela igreja de modo geral, pela necessidade da igreja e também pela liderança da igreja. Então, vamos, para a gente fechar esse módulo aqui, as dicas de como a gente deve distribuir o tempo, né, dentro da reunião do grupo, né? A gente está falando aqui exatamente sobre a estrutura da reunião, sobre o esboço da reunião do grupo, né? Como é que eles funcionam, né? Então, primeiro, a gente viu esses 5 pontos aí, né? A conexão, tempo de envolvimento, quebra-gelo, a celebração, tempo de adoração, de louvor a Deus, a evangelização, tempo de interceder por perdidos, né? A edificação, tempo de crescermos no conhecimento da palavra, né? Discutindo a Bíblia e trazendo a aplicação prática para a nossa vida, e por fim, a oração, intercedendo assim pela vida de cada membro, pela vida dos seus familiares, pela vida da igreja,
pela vida da liderança da igreja. Deus abençoe e nós nos encontramos no próximo módulo.